Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar essa aula de atualidades, né, de organizações mundiais. Eu havia iniciado na semana passada, tinha falado para vocês desse G20 econômico, né, que surgiu em 1999, é uma dessas organizações, né, que a gente chama de multilaterais, né, porque são compostas aí por vários países, tem múltiplos interesses, né, defendidos e tudo mais. Aí eu falei para vocês, né, dos objetivos, a gente debateu aqui cada um desses 4 objetivos, colocamos, né, alguma coisa acrescentada em cada um deles e falei que existe um outro G20, né, que, né, não deixa de ser uma cutucada ao G20 econômico, que é esse G20 chamado de G20 do comércio e da agricultura. Eu falei para vocês que ele surgiu após, né, não entendimento, eu não vou falar desentendimento, parece que os caras estão brigando, mas, né, após posições discordantes dentro da própria Organização Mundial do Comércio, nós temos uma rodada de negociação, que é a rodada de Doha de 2001, que está aberta, nós falaremos disso ainda, tá? Falarei aqui da rodada de Doha, que é uma rodada que está aberta, certo? Depois eu explico o que são rodadas de negociações e tudo mais. E pelo fato de não ter ocorrido um acordo, a assinatura de um documento, né, que calcule ali que a rodada foi fechada, então que eles chegaram a, a se entender, né, sobre tarifas alfandegárias e tudo mais, né, Brasil, China e Índia acabaram se insurgindo dentro da OMC e resolveram em 2003 criar um G20 que cutuca o G20 econômico, né? Esse G20 chamado de G20 do comércio e da agricultura, tá? Bom, nós já tínhamos falado dos países, vamos entrar agora nos objetivos. Olha só, o primeiro é o principal deles, né? Que é o que eu vou debater aqui com vocês, ó, a eliminação de práticas que distorcem o comércio e a produção agrícola. Comércio, pessoal, pode colocar aí, ó, fim de práticas protecionistas. Essa seria a ideia, tá? Acabar com essas medidas, com essas práticas que são chamadas de protecionistas. E na visão desses líderes, né, Brasil, China e Índia, no caso os três, isso distorce o comércio mundial. Bom, dentro da ideia do protecionismo, vamos chegar na questão agrária, na questão da agricultura, tá? E é o ponto aí que Brasil, China e Índia acabaram batendo de frente, que é a tal da prática do subsídio agrícola. Então aqui em produção agrícola, pode por aí, ó, combate aos subsídios agrícolas concedidos por países desenvolvidos, tá? Países, principalmente países europeus e Estados Unidos, são aqueles que acabam, né, fornecendo subsídios agrícolas. O que seria o subsídio agrícola? Subsídio agrícola é quando o governo ele acaba facilitando o acesso ao crédito por parte do produtor, né, facilitando ali o acesso a maquinário, né, a agroquímicos, tá, até a utilização de organismos geneticamente modificados, para que esse produtor ele tenha um custo menor de produção e na hora que ele consegue jogar o produto no mercado, esse produto vai com um preço menor. E aí você pega o produtor de um país em desenvolvimento ou de um país subdesenvolvido que não consegue, né, em igualdade competir com esses subsídios, ele acaba jogando esse produto com um preço maior. Resultado, o preço menor do produto de um país europeu ou dos Estados Unidos acaba sendo melhor para vender esse produto. Então, por isso que fala que distorce o comércio. Tá? O subsídio não deixa de ser uma prática protecionista. É uma prática protecionista. Beleza? Bom, busca de aumento substancial de acesso a mercados. Como são países, né, alguns pobres, né, Tanzânia, Zimbábue, né, a própria Filipinas, né, que é um novo tigre, mas é meio pobrezinho ainda, Paquistão, né, a gente tem Guatemala, né, Venezuela numa situação caótica, Bolívia, a gente tem muito país, né, subdesenvolvido, alguns em desenvolvimento, né, alguns emergentes aí no caso, tá? A ideia é que, como eles estão juntos, eles consigam juntos ter mais acesso a mercados. Tá? Formando um grupo, eles conseguem debater, eles conseguem, né, negociar tarifas mais interessantes. Seria essa uma das ideias.
beleza? A terceira é interessante porque fala assim, ó, desenvolvimento rural, que seria, né, prática aí, por exemplo, do uso de maquinário, de ter acesso a agroquímicos de maneira mais facilitada. Tá? Então você ter uma agricultura mais desenvolvida, né, nesses países. Abandonar o sistema da plantation, né, que alguns adotam, né, daqueles que a gente viu da lista. Segurança alimentar, pessoal, é garantir a produção de alimentos. Tá? É não se preocupar somente com o mercado externo para a agricultura, né, as chamadas commodities. É também garantir a produção de alimentos, tá, que vão para o dia a dia ali da população, já que tem muito país ali, como nós vimos, que tem problemas sérios, né, de pobreza e até de fome. Né, pensando em país africano, que eles sofrem com fome. Tá? E subsistência aos agricultores nesses países. Por exemplo, o Brasil ele hoje tem um programa que é interessante chamado PRONAF, que é o Programa de Incentivo à Agricultura Familiar. Tá? E a agricultura familiar, nós vimos em anos anteriores, nós não vimos esse ano ainda agropecuária, né? Só em anos anteriores, a agricultura familiar é aquela que produz alimento para o mercado interno. Então a ideia é que esses agricultores, os pequenos agricultores, eles tenham acesso para poder conseguir produzir e produzir alimento. Isso seria interessante. Garante a subsistência deles e consegue jogar também eles na produção de alimento, que seria muito importante para esse mercado interno. Beleza? Bom, esses então seriam os objetivos do G20, comércio e agricultura, e aí a gente chega no G7 ou G8, tá? Hoje a gente chama de G7 mais Rússia, já foi chamado de G7 quando ele foi criado em 75, exatamente porque não havia Rússia, havia o URSS. Depois da dissolução da URSS, a partir de 1992, passou a ser chamado G7 mais Rússia, ou simplesmente G8, que seriam aí os oito mais importantes do mundo. Tá? Então nós temos o Reino Unido, Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, o Canadá e o Japão. Seriam esses os 8 que compõem aí os, né, líderes mundiais. Vamos falar que eles dão as cartas. Tá? Os objetivos eles são bem curiosos. Tá? Dá uma olhada. Ó. Primeiro é surreal, né? Decidir qual ou quais caminhos o mundo deve seguir. Literalmente estão dando as cartas. Tá? A gente vai se reunir aqui, né? Normalmente as reuniões acontecem nos Estados Unidos, mas pode acontecer em outro país membro. Tá? E aí eles vão decidir, tipo, ó, qual o caminho o mundo vai seguir. Né? O caminho que interessa para nós, óbvio. Né? Bom, esse segundo ele é tipo tudo. Olha só, discutir o processo de globalização, a globalização em curso. Né? Claro que desde que favoreçam a eles, né? Aos 8. Tá? Abertura de mercados. Né? Na realidade é abrir mercado para empresas desses países, transnacionais desses países, se instalarem em outros mercados. Aí que seria interessante. Né? Porque geralmente quando fala de algumas outras empresas, até de países emergentes, para vir neles, né? Para vir nos países do G8, aí as barreiras elas são impostas. Né? Problema ambiental, também não sei se eles estão muito preocupados com o problema ambiental, já que tem muito aqui que utiliza, não a Alemanha, né? Para a Alemanha aqui, mas não é o caso, mas muito aqui utiliza combustível fóssil como sua matriz energética. Né? Tem problemas aí enormes com relação à poluição de recursos hídricos, aumento dos estoques de lixo e aí vai. Tá? Ajuda financeira, esse ajuda tem que vir entre aspas, né, na realidade, para economias em crise, tá? Entre outros. Na realidade, o que seria esse ajuda? Empréstimos. Né? Vamos emprestar grana, vamos deixar uma galera endividada e a gente consegue ainda, além de ter a dominação, né, comercial, a dominação financeira, a gente vai ter a dominação econômica. Né? Financeira pelo fato, né, de investimentos de capital, que sempre acontece desses países em países emergentes, por exemplo, até em outros países, tá? E a dependência econômica, já que eu empresto grana e aí eu vou receber essa grana em forma de juros. Lembra da DIT atual que a gente falou ainda em aula presencial, certo? Bom, diminuir disparidades entre economias dos países subdesenvolvidos. Bom, disparidade entre as economias dos países subdesenvolvidos. Será que os países subdesenvolvidos seriam nivelados por baixo? Ou será que os países subdesenvolvidos teriam um desenvolvimento que poderia, né, cutucar algum país desenvolvido desse? Por isso que eu coloquei o asterisco.
né, um objetivo meio, né, meio amplo. Tá, e aí? Como é que funciona isso? Certo? Então, assim, é um grupo importante quando eles se reúnem, né, o mundo para ver o que está acontecendo, mas é aquela ideia de que eu mando e os outros que se fodam. É bem assim, tá? De maneira bem clara. Beleza? OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, tá? Vamos só começar com a OCDE, porque eu quero deixar para falar OCDE quando eu for falar da OMC, porque uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, só vou colocar esse primeiro ponto. Esses aqui são os países, ó, que pertencem ao OCDE. É interessante entender que a gente tem países como a Alemanha, como o Reino Unido, como a Noruega, ó, a gente está falando de potências econômicas, a gente está falando de um país que tem o melhor IDH do mundo, que é a Noruega, e tem também, por exemplo, o México, que tem problemas sérios com o narcotráfico. Tá? A gente tem o Chile, que é um país aqui da América Latina, que é diferente dentro da América Latina, mas é América Latina, não deixa de ser. Tá? Então, assim, o grupo está ficando meio heterogêneo, tá? Só para vocês entenderem. É interessante saber que ele surgiu em 61, substituindo um outro grupo que já existia chamado OECE, tá? A OECE significa Organização Europeia de Cooperação Econômica. E a OECE, pessoal, ela surgiu no Plano Marshall, 1948. Não com o plano em si, não foi o plano que criou, não é isso. Os países europeus, eles iam ser, né, agraciados com a grana do Plano Marshall, e ao invés de pegar a grana, tá, e gastar, eles resolveram criar um fundo, tá, por isso Organização Europeia de Cooperação Econômica, para que esse dinheiro rendesse, e à medida que houvesse necessidade, né, eles iriam realizar as obras de infraestrutura ou recuperação econômica. Lembra que o Plano Marshall era para recuperação econômica e estrutural. Lembra dos bancos, né, FMI, BIRD, que emprestavam dinheiro, certo? Então, ele foi criado em 48, a OECE, e de 48 até 1961 era só país europeu. A partir de 1961 começou a ter entrada de países não europeus. Os Estados Unidos entra, tá? O Japão entra. Cadê o Japão, carai? Aqui, tá embaixo. O Japão entra, tá? Aí depois a gente tem a entrada do Canadá. Países não europeus começam a fazer parte. E virou OCDE em 61, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Continua sendo um fundo, ó, depois a gente vai ver isso tudo, não vou falar hoje não, tá? Continua sendo um fundo, é extremamente importante porque ele é padronizado. E o Brasil está querendo entrar nesse fundo. E aí ele perderia isso, tá? Então, ano passado a coisa andou bastante. Esse ano, né, se não fosse o corona, eu acho que a gente ia ter coisas, né, mais avançadas sobre isso no primeiro semestre. Devem retomar as negociações do Brasil entrar na OCDE no segundo semestre. Beleza? Então por isso que eu estou postando aqui esse assunto aqui, pode ser que apareça. Na realidade, eu acho que é o assunto mais forte de aparecer dessa parte dessas organizações. Fechou? Semana que vem, então, eu falo dos objetivos, tá? E já entro na OMC. Beleza, gente? Valeu aí, pessoal. É nóis, hein?